Boa tarde, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Hoje nós vamos falar sobre o mapa kármico de Elvis Presley, Júlio Iglesias e um pouco sobre o desencarne coletivo que está acontecendo no mundo. O mapa kármico é o mesmo mapa astrológico normal, só que a interpretação é baseada em vidas passadas. Do ponto de vista da astrologia kármica, 70% do mapa natal, ele descreve um relatório de vidas passadas e 30% o plano de vida que o indivíduo veio realizar nesta vida. Elvis Presley nasceu no dia 8 de janeiro de 1935, em Mississippi. Foi um cantor, músico e ator estadunidense. De família pobre, trabalhou como lanterninha num cinema, caminhoneiro e concluiu seus estudos secundários. Obteve sucesso em muitos gêneros, pop, country, blues, gospel, e foi o artista solo mais vendido da história da música. No auge da sua carreira, ele apresentou depressão, obesidade mórbida e dependência por medicamentos controlados. No dia 16 de agosto de 1977, com apenas 42 anos de idade, Elvis morreu de ataque cardíaco. Na autópsia foram encontrados 15 tipos de remédios controlados em doses 10 vezes acima dos recomendados no corpo dele. Foi, na verdade, um suicídio, que ele cometeu. Agora eu vou fazer um resumo, da análise do mapa kármico de Elvis Presley para tentar entender melhor essa pessoa tão famosa, Em muitas vidas passadas, Elvis Presley foi sacerdote, foi rei, ditador, chefe de Estado. Foi também artista muitas vidas passadas, médico, médium e místico. Devido a esses papéis de vidas passadas, ele já tinha muita intuição, sensibilidade, dons artísticos ao nascer, Era ambicioso e sabia muito cativar o público. Qual era seu plano de vida ao nascer? Como em vidas passadas ele não foi muito responsável, ele veio com Sol em Capricórnio. Ou seja, veio aprender a ser uma pessoa responsável e quitar todo o seu karma de vidas passadas. Capricórnio é um signo regido pelo Saturno, que é o senhor do karma. Estas pessoas vêm mesmo ao mundo, para pagar todo o mal que fizeram em vidas passadas, e por isso costumam ter uma vida difícil e nascem com uma mediunidade poderosa. Ele veio também com mediunidade de cura. Ele tinha mediunidade de cura ao nascer, para poder curar os enfermos e quitar seus débitos de vidas passadas, onde participou de muitas mortes. O plano inicial dele ao reencarnar, segundo o mapa kármico dele, era ser um médico ou um líder espiritual com a finalidade de salvar vidas e ganhar almas. Ele tinha nódulo norte em Aquário. Como em vidas passadas ele teve muito poder e dinheiro, mas usou esse poder apenas em proveito próprio, nesta vida ele veio para servir, ajudar a humanidade e principalmente aos mais necessitados. Ele veio também para aprender a fraternidade e a igualdade e aprender que ele não era melhor do que ninguém. Como foi sacerdote e era fanático em vidas passadas e abusou da fé das pessoas, nesta vida ele veio para buscar a verdadeira espiritualidade e difundir a fé em Deus. Então vamos ver quais os karmas que ele trazia de vidas passadas, o que ele fez de errado. Durante muitas vidas passadas, ele foi sacerdote poderoso, com grandes poderes, mas abusou do seu poder e prejudicou muita gente. Ele tinha conhecimentos espirituais, mas não ensinou às pessoas esse conhecimento. Tinha também karma familiar, Nas vidas que ele foi um homem comum, casou, abandonou seus familiares em vidas passadas. Ele também foi médico em vidas passadas, mas não ajudou os pobres. Ele só queria dinheiro e poder. Como ele sempre foi poderoso, ele sempre achou que os outros existiam só para servi-lo. Nunca pensou em servir ou ajudar o próximo em vidas passadas, Quando a pessoa tem muitos karmas de vidas passadas e não trabalha para limpar seus karmas, ele fica lotado de obsessores. Os obsessores são desafetos de vidas passadas. Os espíritos de gente que a pessoa prejudicou em outras vidas. Como é que eles agem para destruir uma pessoa? Como o obsessor ele não tem uma mão, um corpo para estrangular uma pessoa,
Ele vai sugerir no ouvido dela para ele usar drogas, beber, fumar, né? Vai sugerir para ele se suicidar, fazer coisas erradas, 24 horas. Né? Às vezes eles colocam chip, né, dentro da mente da pessoa com gravações do tipo: não está bom, você mata. Bebe mais um gole. Vai lá. E assim por diante, né? Então, os obsessores do Elvis fizeram ele ficar viciado nesses remédios controlados até acabar com a vida dele. Foi isso que aconteceu com ele. Com apenas 42 anos, né? Bom, agora vamos falar do mapa kármico do Júlio Iglesias, porque é um mapa muito parecido com o do Elvis, né? Também foi um cantor famosíssimo, só que ele não caiu nas drogas, nem teve um fim trágico como ele, né? Júlio Iglesias nasceu no dia 23 de setembro de 1943, em Madrid, na Espanha. Ele sonhava ser um jogador de futebol. Ele foi goleiro do Real Madrid de 1958 até 62. Em 1963, com 20 anos de idade, Júlio Iglesias ele sofreu um acidente automobilístico e ficou paralisado das duas pernas durante 1 ano e meio. Internado no hospital, Júlio começou a compor e cantar músicas. No fim dos anos 60, já recuperado totalmente, né, da paralisia, passou a se dedicar à música e começou a fazer grande sucesso. Marcado pela voz, né, e grande carisma, tornou-se o mais bem-sucedido artista latino-americano de todos os tempos. Vendeu mais de 300 milhões de discos e acumulou um patrimônio de 5 bilhões de dólares. Em 2011, ele se aposentou dos palcos, né? E atualmente mora em Miami e ele tem 76 anos de idade. Mora com a esposa e os 5 filhos, né? Vamos agora para a análise do mapa de Júlio Iglesias. Em muitas vidas passadas, ele viveu como mulher. Ele foi mulher em muitas vidas passadas, mulher e mãe. Geralmente, homens que conseguem cantar, né, com aquela voz assim bem aguda, já foram mulher em vidas passadas. Ele também foi artista, muitas vidas, músico, político, advogado, médico, místico, mago e sacerdote, né? A vida passada dele é muito parecida com a do Elvis Presley. Só que o Júlio Iglesias é um espírito um pouquinho mais velho, mais antigo que o do Elvis. Daí esse seu carisma e a bondade que ele tinha, né? Devido a esses papéis de vidas passadas, né, ele já nasceu com grande talento musical, muita sabedoria, mediunidade, amor pelo próximo e muita fé. Como ele também já foi médico em vidas passadas, isso deve ter ajudado muito, a ele se recuperar totalmente da sua paralisia nas pernas. A maioria das suas vidas passadas ele viveu sob signo de Aquário, o que explica essa sua popularidade, a humildade, né? Ele era uma pessoa muito amigável, né? Fraterno. Era bem diferente do outro, né? Qual era o plano de vida de Júlio? Ele tinha Sol em Virgem. Em vidas passadas, Júlio foi bagunceiro, desorganizado. Por isso, nesta vida, ele veio para aprender a ordem, a disciplina, buscar a purificação e a perfeição em todos os sentidos. Por isso, ele era tão perfeccionista e detalhista. Ele veio para servir ao mundo com seu talento artístico, né? Tornando o mundo mais belo, amoroso e perfeito. Ele tinha nódulo norte meio do céu em Leão. Ele veio com a missão de brilhar, de ter destaque, pois os dons e talentos, né, que ele tinha ele já desenvolvera em vidas passadas. Nesta vida só faltava mostrar todo esse talento ao mundo, né? Ele colocou todo o seu talento a serviço do mundo e assim ele se tornou grande, né? Quais os karmas que trazia de vidas passadas? O que ele fez de errado em vidas passadas, né? Ele foi artista durante muitas vidas passadas e desenvolveu grande talento. Mas em vidas passadas ele não chegou a se mostrar ao mundo, né? Ele era muito crítico no amor, procurava os defeitos da pessoa com a finalidade de não se comprometer, né? Em vidas passadas também foi um sacerdote ou rabino, né? Mas não chegou a atingir a iluminação. Ele foi muito livre, né? Era muito levado pela circunstância, não teve muito foco, né, na sua vida profissional. Júlio também foi muito rebelde, imprevisível, né? Rompeu bruscamente com amores, amigos e empresas. Ele também foi bruxo, mago, que usou a mediunidade de uma maneira um pouco errada, né?
Então, agora vamos fazer uma comparação dos dois mapas. A gente percebe que ambos, Júlio e Elvis, já foram artistas em muitas vidas passadas, e por isso já nasceram com um talento artístico bem desenvolvido. Ambos eram médiuns, porque foram sacerdotes em vidas passadas. Eu sempre falo o seguinte, o médium apenas tem duas opções, ou ele se agarra em Deus, ou então os espíritos inferiores vão acabar com ele. O segredo do longo sucesso de Júlio é que ele escolheu seguir o caminho do bem, né? Ele seguia as orientações do seu mentor espiritual, provavelmente. Ele se dedicou inteiramente, né, ao seu trabalho, né, sem se desviar para as drogas, bebida, outras coisas erradas. Muitos artistas acabam fracassando ou morrendo de forma trágica porque o próprio trabalho do artista é um trabalho mediúnico, onde a inspiração para compor e cantar vem da espiritualidade. No caso do Elvis, além dele ser médium, ele tinha muito karma de vidas passadas. Ele tinha prejudicado gente em vidas passadas, né? E estava lotado de obsessores. No mapa natal, o plano de vida, né, do Elvis era trabalhar com a cura e ajudar as pessoas, sem esperar nada em troca, né? Mas ele não seguiu esse caminho. Quando a pessoa trabalha, ajudando os outros, praticando o bem, ele consegue limpar seu karma de vidas passadas e fica livre dos obsessores. Mas quando o indivíduo não trabalha para o bem e não faz a caridade, não consegue limpar seu karma e fica cheio de obsessores. E esses obsessores, no caso do Elvis, fizeram ele tornar-se viciado em remédios até matá-lo, né? E aconteceu a mesma coisa com Michael Jackson também, né? O Júlio Iglesias tinha karma bem mais leve. Significa o quê? Que Júlio Iglesias, em vida passada, já despertou a sua consciência e conseguiu limpar seu karma de vidas passadas. Provavelmente, nas vidas em que ele viveu, né, como médico e como mãe, ele aprendeu a amar, a fazer caridade, e com isso anulou seus karmas do passado. Júlio foi bem sucedido a vida toda, até o dia em que ele se aposentou, né, com 68 anos. Sempre trabalhando, fazendo o bem, né. Todos os shows que ele fazia em países pobres, né, eram beneficentes, e todo o dinheiro revertido para a caridade, né. Além de talentoso, ele era caridoso, né. Agora eu gostaria de falar sobre o desencarne em massa, né, que está acontecendo no mundo, principalmente na China, né? O planeta Terra está mudando de vibração desde 2012. Todos estamos sendo convidados a elevar o nível de consciência. Ou a pessoa eleva seu nível de consciência, ou então será transferido para outro planeta bem mais atrasado, tipo Idade das Pedras. Por isso que a Bíblia fala, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os malfeitores serão desarraigados, e os que esperam no Senhor herdarão a terra. Quando fazemos regressão a vidas passadas, descobrimos que há entre nós muitos espíritos, né, que já moraram em planetas bem mais evoluídos, tipo Capela, Órion, Sírios, né? E foram exilados de lá para cá. Mas por que eles foram expulsos de planetas mais evoluídos para cá, né, que é um planeta tão atrasado? Primeiro, excesso de materialismo. Eram pessoas que só pensavam e viviam pelo dinheiro, né? Segundo, excesso de orgulho. Quando o indivíduo é orgulhoso, ele não consegue evoluir. Terceiro, não acreditava em Deus, nem na espiritualidade. Quarto, cometeram crimes, roubo, assassinato, corrupção, maldade, ou então se suicidaram. Aí eles foram expulsos para cá. Tem muita gente que é exilada de outro planeta. É só olhar na regressão, metade vem de outro planeta. Exatamente por esses mesmos motivos, muitos habitantes da Terra serão exilados daqui para outro planeta, mais atrasado. Isso já começou, né, em 2012. Irá se intensificar em 2020. Como é que a gente sabe isso, né? Em 2020, haverá 6 grandes conjunções planetárias e 6 eclipses, né? O que são conjunções planetárias? É quando 2 planetas se encontram, né? Quando 2 planetas se encontram, a força e a energia deles, eles aumentam, né? Multiplicam e combinam entre si. A conjunção planetária mais perigosa que está acontecendo é de Saturno com Plutão, que entraram em conjunção em janeiro de 2020,
quando começou a aparecer o coronavírus, irá até a metade de 2021. Saturno e Plutão são planetas ditos maléficos. Significa o quê? Eles trazem, né, malefícios, né? Saturno significa tempo de colheita, tempo de pagar o que deve. Plutão é a morte ou a regeneração. Significa, chegou o tempo da colheita. Ou a pessoa muda, ou então vai ser expulsa do planeta. Ou seja, em 2020 e 2021, os que não se alinharem com a vontade de Deus ou não evoluíram espiritualmente poderão passar, né, para outro plano, né, e reencarnar em planetas mais atrasados. Para aqueles que têm uma consciência mais elevada, não irá acontecer nada de ruim. Ou seja, cada um vai colher o que plantou. Quando Saturno e Plutão ficam juntos, né, costuma acontecer, né, historicamente, muitos terremotos, né, maremotos e mortes em massa, né? Agora, a conjunção de Júpiter com Saturno, historicamente, está ligada a mudanças de estrutura econômica. Em 2000, essa mesma conjunção esteve ligada à quebra da bolsa de internet nos Estados Unidos. Então, é possível que até o fim deste ano a bolsa venha quebrar novamente. Porque é a mesma conjunção que está se repetindo. A história sempre se repete. Deus não é bom nem mal. Deus é justo, tá? Ele não é bom nem mal, ele é justo. Qual é a causa de todo esse desencarne em massa, toda essa tragédia? É o materialismo excessivo. A falta de respeito pelo próximo, falta de respeito por Deus, pela natureza, pelos animais. Quem não prejudica os animais, quem não come carne, não vai morrer de coronavírus, nem de dengue, nem de qualquer outra infecção, porque o vírus é um animal. Se você prejudica um animal, é justo que isso retorne para você. Tudo que vai, volta. Então, se você não prejudica os animais, você não vai morrer nem de coronavírus, nem de dengue, nem de qualquer outra doença infecciosa. É a lei do karma. O materialismo é errado? É pecado? Sim, porque materialismo é o oposto do espiritualismo. Ser materialista é colocar o dinheiro em primeiro lugar. Para o materialista, o seu Deus é o dinheiro. Quando a pessoa não respeita a Deus, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Quando a pessoa não acredita em Deus, ela acha que não vai acontecer nada com ela. Agora, quando a pessoa não sabe que um dia vai colher o que plantou, ela perde os limites. Não tem mais limite para o que ela pode fazer. Se as pessoas temessem a Deus, não precisariam temer a morte. Mas a maioria das pessoas temem a morte porque não temem a Deus, né? A humanidade já atingiu a sua maturidade espiritual. Ninguém pode alegar que não conhece os ensinamentos de Jesus ou de Buda, porque todo mundo sabe. Tem até na televisão, na internet, tem tudo. Então, quem continuar no materialismo, no erro, no crime, será exilado da terra. Igualzinho aos exilados de Capela, né? A história sempre se repete. É só a gente olhar o passado que nós vamos ver o que vai acontecer no futuro, né? É a história de Noé que vai se repetir para muitas pessoas, né? No ano de 2020 e 2021. Quem quiser rever o meu programa, né? Entre no meu canal do YouTube, Especialista em Regressão. Meu site tem o mesmo nome, www.especialistaemregressão.com. Então, vamos repetir. O meu canal do YouTube chama-se Especialista em Regressão. Meu site é www.especialistaemregressão.com. WhatsApp 11 999 58 4650. Daqui a pouco eu vou colocar esse programa no YouTube, né? Quem quiser se inscrever, né? Aí vai receber as notificações toda vez que tiver um programa diferente, né? Toda semana eu vou colocar um programa diferente, tá? Então, obrigada pela sua audiência, pela sua paciência, tá? Não fiquem com medo do coronavírus, tá? Porque quem não prejudica os animais não vai ser prejudicado pelo coronavírus. Tudo que vai, volta. Se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta, no mesmo horário. E Deus abençoe a todos.